aí, pessoal, tudo jóia? Vamos aqui hoje, então, falar do nosso último conteúdo do nosso semestre teórico. A gente vai conversar um pouquinho sobre os retentores intrarradiculares. O nosso enfoque vai ser no estético, porque o metálico fundido vocês vão ver na disciplina de prótese, tá joia? Infelizmente, a gente não tem esse conteúdo no nosso manual. Eu mandei alguns artigos aí para vocês, para ajudarem nos estudos de vocês. Mas eu aconselho que quem está sem caderno, sem uma caneta aí por perto, dê uma pausazinha nesse vídeo e providencie, porque eu tentei até fazer essa aula com o maior número de slides, com conceitos, para facilitar para vocês os estudos. Para vocês estarem anotando e completando os artigos que tem com vocês para facilitar. Tá joia? Então, vamos falar hoje sobre retentores intrarradiculares estéticos. Então, o que são retentores? Qual que é o conceito que a gente dá para isso? São estruturas pré-fabricadas ou customizadas que são cimentadas em dentes tratados endodonticamente com a finalidade de aumentar a retenção das restaurações. Então, eles são indicados em dentes tratados endodonticamente e que sofreram grande perda de estrutura. Então, eu preciso de ter algo que vai me ajudar a reter essa restauração, porque eu tive muita perda de estrutura, seja por cárie, seja por fratura ou várias restaurações prévias que foram trocando, e aí fez com que tivesse grande perda de estrutura. Esses pinos, eles vão fazer o quê? Eles vão substituir a estrutura dentinária, com o objetivo de promover retenção, a minha restauração indireta que eu vou colocar. No passado, gente, acreditava-se que esses pinos também reforçavam a estrutura dentária. Só que hoje a gente sabe que isso não acontece. Eles não reforçam, tá bem? Eles apenas vão nos ajudar a ter essa retenção. Eu anotei uma frase aqui para vocês que o Baratieri fala. Vou ler para vocês, ó. Atualmente reconhece-se que os retentores não irão fortalecer o dente e que os pinos são necessários apenas em caso de perda substancial de estrutura dental. Porque antes todo dente que era tratado endodonticamente, a gente já achava que tinha que planejar um retentor para ele, porque a gente julgava que o dente ficou fraco porque necrosou, perdeu vitalidade. O termo certo é esse. Mas necrosou. Talvez a pessoa fez canal, não é porque era necrose, era pulpite. Desculpa que eu falei o termo errado. Então, a gente às vezes antes achava que todo dente tratado endodonticamente, pela lógica, ele tinha que ter um pino depois. Hoje a gente sabe que isso não. E Baratieri falou isso, que a gente sabe que hoje a gente vai planejar um pino, não é porque o dente está tratado endodonticamente, mas é porque ele perdeu muita estrutura dentária. Então, isso eu vou avaliar. Eu vou avaliar para saber se eu vou planejar ou não um pino, se ele vai precisar ou não. E esse pino, ele vai oferecer resistência ao dente. Porque a principal resistência que o dente tem é ele próprio. Não é porque ele fez um tratamento endodôntico que ele perdeu. Se ele tem uma boa estrutura, ele tem uma resistência, entendeu? Então, qual que é a função, basicamente, desse pino? É reter o material de preenchimento e fazer uma distribuição das tensões para a raiz. Então, a principal função dos retentores é essa. Então, não tem nada de resistência, aumentar a resistência. Isso a gente sabe que não acontece, tá bom? Não vai fortalecer dente nenhum, não. Ele vai apenas me ajudar a reter melhor o material de preenchimento e para distribuir as tensões para a raiz. Vamos ver o que mais aqui, se eu anotei mais alguma coisa para falar para vocês. Ok, então, na odontologia, se usou muito esse pino aqui, ó, que é o núcleo metálico fundido, e atualmente a gente usa mais esse, que é o fibra de vidro. Eu mesmo sabendo que vocês vão ter aula sobre metálico fundido na prótese,
Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o metálico fundido, para vocês entenderem o porquê hoje da preferência ser pelo fibra de vidro, tá bom? Então vamos comparar o núcleo metálico fundido com o núcleo de fibra de vidro, com o pino de fibra de vidro. Núcleo metálico fundido, ele necessita de uma boa retenção intracanal, pois ele só tem retenção mecânica. Então, o comprimento que eu dava para esse pino é que dava retenção para mim. Então, se eu fazia um pino muito curto, eu não tinha uma retenção muito boa, porque eu precisava de retenção mecânica. Então, o comprimento dele me ajudava. Já o pino de fibra de vidro, agregado à retenção mecânica, eu tenho a retenção química que o sistema adesivo me dá. Então, isso já é uma vantagem muito grande. O núcleo metálico fundido, ele era feito com o quê? Ou com níquel cromo, o laboratório usa níquel cromo, ou prata ou ouro, que são materiais o quê? Muito duros, que são materiais que causam estresse no momento da oclusão. E aí o que acontecia? O material era muito duro. No momento, então, de oclusão, no momento das forças mastigatórias, eu poderia levar um estresse muito grande que ia levar à fratura o quê? Da minha raiz ou da minha coroa. O material não fraturava, porque ele era muito duro, mas ele acabava gerando esse estresse ali inserido na minha raiz e na minha coroa e levava, infelizmente, a fraturas que em muitos casos eram irreversíveis. Não dava para recuperar o dente, levava à perda do dente. Já, gente, o fibra de vidro, ele é maleável. Ele tem um modo de elasticidade próximo ao da dentina. E isso faz com que ele distribua as forças oclusais em todo o comprimento do pino. Então, isso aqui é uma vantagem muito boa do fibra de vidro. Ele pode até soltar, se você não conduziu bem a sua cimentação, que a gente vai ver mais para frente, o protocolo. Mas ele não leva a isso aqui, ó, a fratura de raiz e coroa, porque ele tem esse módulo de elasticidade próximo ao da dentina. Então, ele distribui bem as forças oclusais ao longo do meu conduto. Isso é muito, muito bom. Outra desvantagem que a gente via no núcleo metálico fundido, ele necessita de etapa laboratorial. Então, eu precisava fazer provisório, eu gastava mais sessões, eu precisava moldar. Já o fibra de vidro, ele é feito toda uma sessão única no consultório. Tá bom? Eu vou mostrar uma sequência de slides aqui para vocês, só para vocês entenderem como que é feito. Vocês vão fazer isso tudo na prótese, tá? Então, aqui, ó, uma fratura severa de coroa, em que foi planejado ter um retentor intracanal. Para ser o quê? Para ser uma âncora, para ser um apoio do meu material de núcleo de preenchimento e depois indireto aqui o que eu planejei para colocar. Ele você tem que moldar o conduto e a coroa faz aqui com Duralay. Isso aqui você envia para o laboratório e aí vem para você esse núcleo aqui de metal que você cimentava. Basicamente é isso, tá bom? Quando você fazer essa sessão aqui, ó, você tem que fazer provisório, você não vai deixar o paciente para casa com esse pedaço de dente quebrado. Quando ele voltava com o núcleo, você cimentava, você tem também que fazer provisório, outro provisório, porque ele não pode ir para casa com esse pino metal. Então, são muitas etapas que hoje no fibra de vidro está dispensado. Então, vamos a partir de agora que vocês conheceram um pouco do que é o núcleo metálico fundido, vamos falar mais profundo sobre o fibra de vidro, tá? A gente vai entender mais por que atualmente ele é o mais usado para retentor intracanal, por que ele é a opção mais indicada. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Então, a nossa aula vai ser só sobre fibra de vidro.
beleza? Então, qual que é a constituição? O que tem aqui nesse pininho aqui? Vamos começar entendendo do que ele é formado. Basicamente, ele consiste em tiras de fibra de vidro que foram imersos dentro de uma matriz resinosa e que lá dentro colocou-se um fio de bário para me dar radiopacidade, para fornecer essa radiopacidade para quando eu quiser vê-lo radiograficamente. Porque antes dele ter esse fio de bário, eu radiografava, eu não sabia se ele estava no comprimento correto. Então, esse fio de bário foi acrescentado para eu poder ter esse ganho, para ele poder me fornecer essa radiopacidade quando eu quiser radiografar. Joia? Então, isso basicamente esse é o pino de fibra de vidro. Ah, tá. E outra coisa, ele tem várias formas e vários tamanhos, em vários diâmetros. Eu tenho ele na forma cilíndrica, na forma cônica. Eu tenho ele número 1, número 2. Eu tenho vários diâmetros dele, vários comprimentos. Eu posso ter ele liso, igual esse aqui. Ou ele pode vir serrilhado, igual esse aqui. Então, tem várias opções dele para eu comprar. Vantagens. Vamos falar um pouquinho das vantagens dele. Boa adesão à estrutura dentária. Módulo de elasticidade próximo à dentina, que é o que eu já falei para vocês lá. Isso é muito bom. Ele é resistente à corrosão. Ele não oxida e não enferruja. Aquele lá metálico fundido que eu mostrei para vocês, ele tinha essa desvantagem. Com o tempo ele oxidava. Então ele alterava a cor e era um horror isso. Ele tem uma boa estética, porque ele já é translúcido, ele já é uma cor estética, então ele já me favorece quando eu inserir uma restauração de resina sobre ele, se for o caso, ou se for uma restauração indireta. Ele já me favorece com a cor dele, eu não preciso de opacificadores, eu não preciso de mascarar aquele escuro, aquele fundo escuro que o metálico fundido tinha. Tem, né? Vou falar tem porque ele ainda existe ainda. Outra vantagem que eu falei para vocês, ele é feito todo em consultório, em sessão única. Você está no controle de tudo, você não precisa mandar para o laboratório para esperar voltar, você não precisa moldar. Então, ele é mais rápido para fazer. Dispensa a sessão de moldagem, dispensa a fase laboratorial, então isso tudo ajuda em ele ser mais rápido. Eu tenho uma maior retenção desse pino, porque eu tenho retenção mecânica e química, que foi o que eu falei para vocês. Eu tenho a retenção pelo comprimento dele e pela largura, entrando no conduto da forma correta. E aqui eu ganhei também uma retenção química por causa do sistema adesivo. Isso é muito bom para mim. E aí, alinhado juntamente com essa maior retenção, gera para mim o quê? Aliado, essa palavra que eu ia falar. Aliado à maior retenção, gera para mim uma maior segurança, porque eu consigo o quê? Eu consigo isso aqui, ó, um sistema monobloco entre o cimento, o pino e o núcleo de preenchimento, de maneira que todos se movam, que todos flexionem, que todos tensionem igualmente, que é aquilo que eu falei para vocês do módulo de elasticidade, que ele tem próximo da dentina. Então, isso me dá uma segurança maior de fazer, de que eu não vou depois o paciente voltar para mim com a raiz fraturada ou com a coroa fraturada. E ele é ideal em raízes divergentes, porque aquele metálico fundido, quando eu tinha raízes divergentes, eu tinha que desgastar muito na minha estrutura de dente para eu ter acesso e conseguir colocar esse núcleo. Ele eu faço individual, eu faço em um, faço no outro, então eu não preciso desgastar muito estrutura remanescente dentária. Então, são várias opções, como eu falei para vocês, tem vários tamanhos, várias marcas, tem o número 2, número 3, número 4, número 1, número 5, todos, tem muitas opções no mercado. Tem serrilhado, tem liso, tem isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Existem várias marcas que fazem. E quando eu vou usar? Quando eu vou decidir que o meu remanescente necessita de colocar um pino radicular.
Como eu falei com vocês lá no início, antigamente se achava que todo dente tratado endodonticamente era fraco e precisaria de um pino. Hoje a gente sabe que não, isso não é uma verdade. Então aí, professora, quando que eu vou planejar colocar um pino? Aí eu quero falar para vocês o seguinte: nós só colocamos pino se eu não tenho estrutura dentária para suportar a restauração. Então não existe mais isso, que toda endo precisa de um pino. Então eu vou analisar alguns critérios ali naquela estrutura que chegou para mim, naquele remanescente que chegou, e eu vou chegar à conclusão, eu vou planejar ou não o retentor. Então são esses critérios que eu vou mostrar aqui para vocês ponto por ponto. Localização do dente no arco é relevante, a quantidade de tecido remanescente, raiz, tipo de restauração, estética e por aí vai. Vamos ver então um por um. Localização do dente no arco. Por que é importante eu avaliar isso? Dentes posteriores, gente, eles sofrem mais forças verticais. Então, eles têm uma menor necessidade de reforçar a estrutura radicular. Então, em muitos casos, se eu tenho uma quantidade de remanescente boa, que é o próximo ponto que nós vamos ver, às vezes eu posso dispensar pinos em dentes posteriores. Já nos dentes anteriores, às vezes eu tenho até uma quantidade que eu olho, eu acho até bacana, não perdeu tanto de estrutura de coroa, estrutura de raiz também. Mas são dentes que sofrem forças de cisalhamento. O que significa isso, professora? Ele sofre aquela carga do deslizamento. Então, com isso, eu tenho necessidade de reforçar mais a estrutura radicular desses dentes com pinos intracanais. Por quê? Para me ajudar a dissipar essas forças. Essa força gerada na carga de deslizamento, no cisalhamento, dá até, tropeça até a língua para falar. Eu preciso, às vezes, dissipar melhor para prevenir futuras fraturas. Tá joia? Então, nos dentes anteriores que eu tenho que lembrar dessa força do cisalhamento, que já não acontece lá nos dentes posteriores. Quantidade do tecido remanescente, muito importante. Eu sempre vou avaliar. Se a perda da estrutura dental for superior a 50%, é indicado que eu utilize um pino radicular. Olha essa fratura que chegou para quem? Restou, gente, 2 milímetros só de estrutura dentária. Como que eu vou restaurar esse dente aqui, ó, sem um retentor para me ajudar a ter uma retenção maior do meu material restaurador, para que eu tenha uma distribuição melhor das minhas tensões? Então, às vezes, o fracasso no planejamento começa aqui, ó. Então, a dica é essa. Se perdeu de 50% a mais, posso planejar com segurança um pino retentor. Menos do que isso, eu posso até pensar em não colocar. Condição da raiz remanescente. Raízes com perda de tecido dental radicular, temos risco de fratura. Então, é melhor reforçar com pino. Se a minha perda da coroa foi tão grande que atingiu também parte da minha raiz, então é necessário eu planejar um pino. E de preferência qual? De preferência o fibra de vidro. Por quê? Porque eles são adesivos e possuem modo de elasticidade similar ao dente, que foi o que eu falei para vocês lá atrás. Então, ele é a minha primeira escolha por causa disso. Porque eu vou ganhar, além da retenção mecânica, a retenção química com adesividade, e porque ele tem um modo de elasticidade similar à dentina, então vai me evitar de ocorrer riscos de fraturas da minha raiz ou da minha coroa. Tipos de restauração. Às vezes, esses dentes serão pilares para a ponte. Então, eu tenho que ter, sim, um pino para me ajudar o quê? A retenção dessa ponte. Tem que planejar. Dentes com grande comprometimento estético, eu não vou pensar em colocar núcleo metálico, né? Carbono, gente. Então, dentes anteriores, dentes em que eu estou olhando a estética, eu vou gerar, a minha primeira escolha são os fibras de vidro. Porque os metálicos, além de ter a oxidação que eu falei para vocês, eles, com o tempo, eles se enferrujarem, são corrosivos, eles exigem também o uso de opacificador, que pode fazer
essa restauração depois indireta ficar mais artificial. Então, a minha escolha, quando o dente está envolvido, a estética também vai ser sempre, mesmo, principalmente porque eu falei lá do módulo de elasticidade, que é semelhante à dentina. E aqui pesa mais também por causa da estética, tá bom? Oclusão e função. Pacientes que têm hábitos parafuncionais, pacientes com bruxismo acentuado, com overbite, eu vou planejar colocar pino, por causa da sobrecarga, né, que esses pacientes sofrem. Configuração do canal. Canais muito curtos, eles impedem a instalação do pino em profundidade adequada. Então, mais um motivo de eu pensar no fibra de vidro. Porque já que eu não vou ter uma grande retenção mecânica, eu não vou conseguir um pino tão longo, porque o meu canal é curvo, então eu tenho que agregar isso, que é a minha retenção química. Então, não vai nem passar na minha cabeça usar num canal curvo pino de núcleo metálico fundido. Já vou pensar no pino de fibra de vidro. Se o meu canal for muito amplo, gente, e o meu pino for ficar largo, eu posso reforçar as paredes ou reforçar o pino com resinas, que são os pinos pré-moldados, que eu vou ensinar para vocês aqui como que faz. O pino tem que entrar o mais justaposto dentro do canal, o mais apertadinho, vamos dizer assim, dentro do meu canal. Fatores de retenção, fatores que vão ajudar o meu pino a ser o mais retentivo, e isso é importante para mim. Eu não quero passar por constrangimento de paciente voltar com o pino solto, com coroa na mão, com o pino na mão. Ó, doutora Karine, o dente que você fez na frente, dente 11. Eu estava num casamento, ele soltou. Eu aqui com ele na mão, ó a vergonha. Então, eu tenho que saber os meus fatores de retenção para eu não burlar nenhum, para eu ter todos eles da melhor forma possível para que o meu pino tenha uma retenção segura. A gente já sabe que aqui no fibra de vidro eu já tenho o ganho da retenção química por causa do sistema adesivo. Mas o que mais vai me ajudar? O diâmetro do meu pino. Igual ao diâmetro do canal, deixando cerca de 1,5 milímetros de dentina lateralmente ao pino em todos os níveis da sua extensão. Essa raiz aqui, gente, esse conduto, ele não pode ser muito fino, senão ele fica fraco. Então, o ideal que o meu preparo de conduto, ele deixe de 1,5 milímetros de dentina lateralmente em toda a extensão. E aí é o que eu falei para vocês no slide anterior. Esse pino, ele deve estar justaposto à gutapercha e às paredes desse conduto, favorecendo uma fina linha de cimentação. Quanto mais fina é a minha linha de cimentação, melhor é a minha retenção. Eu não quero que essa linha de cimento aqui seja larga. Eu quero que o meu pino entre o mais justaposto. E aqui, ó, eles têm que estar justapostos também com o que ficou de gutapercha, para segurança, para não ter proliferação de bactérias. Então, ele tem que estar justaposto com a gutapercha e justaposto com as paredes de dentina. Então, é aquilo que eu falei aqui para vocês, ó. Às vezes posso reforçar as paredes com resina, mas o que a gente usa mais hoje é reforçar o pino, fazer um pino anatômico para o caso quando o canal é muito amplo, para que eu tenha menor espessura de linha de cimentação. E a extensão do pino? Falei do diâmetro. Agora, e a extensão e o comprimento dele? Ideal que ele ocupe 2/3 do comprimento da raiz, deixando o quê? De 4 a 5 milímetros de material obturador no ápice. O que é seguro para mim é deixar de 4 a 5 milímetros. E o pino, ele deve ter comprimento igual, no mínimo igual, ao comprimento da coroa. Tá joia? Então, quando eu for desobstruir aqui, ó, essas medidas são importantes para mim. Eu preservar de 4 a 5 milímetros de material obturador no ápice, eu fazer o comprimento do meu pino intracanal no mínimo igual ao comprimento da minha coroa. Ele é no mínimo ou maior, tá joia? Nunca menor. Se ele for menor, eu perdi em retenção, porque eu posso sofrer o quê? Alavanca. Quando eu sofro a alavanca, tensão nessa coroa que leva a uma alavanca, e aqui ele é curto, ele solta, eu perco em retenção,
tá? Então, o comprimento dele intracranial é igual ou maior ao comprimento da minha coroa. Essa é a dica. Desenho do pino, eu falei para vocês que eles têm vários formatos. Os cilíndricos, eles fornecem mais retenção do que os cônicos, mas eu preciso desgastar mais a dentina para que ele entre justaposto. A superfície do pino, ele pode ser liso ou serrilhado. Os lisos são menos retentivos, mas geram também menor tensão que os serrilhados. Então, resumindo, quais são os pré-requisitos básicos para os pinos intraradiculares para que eu tenha uma boa retenção? Eu tenho que olhar o tamanho da coroa em relação ao comprimento do pino, que é o que eu falei para vocês. O mínimo do comprimento do pino deve ser igual ao comprimento da coroa. Eu tenho que olhar a altura do selamento apical. Schillenburg, que é um dos maiores escritores que a gente tem de endodontia, ele fala que a distância ideal entre o término do pino e o ápice é de 4 milímetros, que foi o que eu falei para vocês aqui, ó. A gente vai deixar de 4 a 5, tá bom? Se eu tiver raízes maiores, eu posso aumentar essa quantidade. E a espessura ao redor aqui é importante porque eu quero um pino justaposto. Eu não quero que fique largo aqui entre a minha dentina e o meu pino. Se esse conduto é largo, eu vou fazer uma reanatomização desse pino para que ele entre no justaposto. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, gente, desculpa. Então, dito isso, gente, conhecendo a constituição desses pinos, falando da vantagem dos pinos de fibra de vidro e mostrando os requisitos para que eu tenha mais retenção dele, vamos agora conhecer o protocolo, a técnica operatória, o passo a passo para eu construir, fazer uma sessão de cimentação de pino de fibra de vidro. Tudo começa com exame clínico e raio-x. Eu vou fazer um exame clínico para avaliar se realmente é indicado um pino. Eu vou fazer um raio-x porque é importante, gente, eu ter certeza de que esse canal está obturado com qualidade. Se eu vir que essa é um dente que eu fiz canal há muito tempo, nem sei se a pessoa era especialista em canal. Se esse canal não está obturado, eu tenho que mandar para retratamento. Se não desceu no ápice lá de forma correta, eu tenho que mandar retratar. Se eu acho uma lima fraturada lá dentro, eu tenho que mandar retratar. Se tem uma lesão lá ainda persistente, eu tenho que pedir avaliação de um endodontista, tá bom? E eu preciso de raio-x também, mas se estiver tudo ok com a endo, para eu fazer as medidas do comprimento do canal, para eu ver o tanto que eu vou remover na hora da obturação do meu conduto, para eu ter medidas seguras, tá bom? Então, aí, vamos lá. Então, olha aqui, ó, isso aqui é quando fala o quê, ó? Eu tenho que fazer o meu preparo com instrumentos padronizados. Isso aqui só para mostrar para vocês. Brocas Gates que a gente vai usar para desobstruir ou essa desobstrução que a gente chama também, gente, depois da desobstrução a gente fala em fazer a qualificação dentinária. O que é qualificar essa dentina para ela receber o meu núcleo? É fazer a limpeza de forma adequada desse conduto. Então, eu vou ter várias opções de instrumentos para fazer essa desobstrução. Eu posso usar termoplastificador de gutta-percha, eu posso usar calcadores aquecidos, eu posso usar brocas tipo Gates, ou eu posso usar insertos de ultrassom. Qualquer um desses que eu tiver habilidade, que é o que eu sentir mais segurança, eu vou usar eles para fazer a minha desobstrução. Feita a minha desobstrução, aqui mais de pertinho para vocês verem, aqui está usando uma broca Gates. Vou conferir as medidas, vou radiografar de novo para saber se eu deixei de 4 a 5 milímetros de guta lá no término, para saber se eu desobstruí 2/3 para ter de 50, para ter o comprimento total ou um pouco maior do da coroa. Isso tudo eu vou verificar depois com raio-x. Feito isso, gente, olha, isso aqui, claro que
Quem dera se a gente pudesse fazer isso, tirar o dente, partir ele lá dentro. Isso aqui é uma imagem linda, cedida pelo professor Girelli, que é um dente seccionado, né? Em que ele tem a certeza, só que nós vamos ter essa certeza com raio-x. Aqui é só para ter uma imagem bonita para mostrar para vocês. Que eu consegui tudo o que eu queria ao desobstruir. Eu mantive de 4 a 5 milímetros de gutta-percha lá no término. Eu desobstruí a quantidade correta. Esse pino está encostando lá no término e ele entrou justaposto para que eu não tenha uma linha de cimento larga, que me favoreça uma fina linha. E outra coisa, gente, que é muito importante quando eu falei para vocês de qualificação dentinária, de limpeza, eu não posso deixar nada de gutta-percha agarrado aqui nas paredes desse conduto. Qualquer gota que ficar aqui, ou que eu não limpar direito, ela vai interferir na qualidade da minha cimentação. Ela vai fazer com que a minha cimentação fique deficiente. Então, eu tenho que ter certeza de que eu fiz uma correta limpeza da parede interna do meu conduto. A joia, eu quero ele limpinho para eu ter condições de cimentar o meu pino. Feito isso, desobstruindo, feita a qualificação dentinária, limpeza correta do meu conduto, qual que é o meu próximo passo? Condicionamento desse conduto, dessa raiz, e o tratamento do meu pino. O meu pino também tem que ser tratado, tem que ser preparado para essa cimentação. Uma observação que eu quero falar para vocês aqui, que a gente não pode esquecer, para realizar esse procedimento do tratamento do pino, eu não vou segurar esse pino na mão. Eu vou segurar esse pino com uma pinça carbono tipo Miller. Isso me dá uma qualidade melhor de trabalho. Eu não posso encostar a mão nesse pino para que sujeirinhas, algumas talco, qualquer coisa que tiver na minha luva interfira aqui, ó, na adesividade do sistema adesivo que eu vou usar e na limpeza do meu pino. Então eu vou manusear, mesmo que eu estou com luva, mas eu vou manusear o tempo todo ele apoiado, preso numa pinça tipo Miller. Tá joia? Então vamos ver o passo a passo. Dentro do conduto, como é que eu faço? Para promover essa adequação para receber a cimentação. Condicionamento de ácido fosfórico, 37%. Vou lavar e secar bem esse conduto. Normalmente tem seringuinhas bem fininhas para eu lavar lá dentro, tá? Para eu ter certeza de que eu tirei todo esse ácido que eu coloquei lá. E eu vou secar ele bem, não é com jatos de ar, tá, gente? Lá no fundo do conduto, o jato de ar não vai chegar, lá no final do meu conduto. Então, eu vou usar cones de papel absorvente, sugando o tempo todo. Então, é assim que eu vou secar, lavar e secar esse conduto. Feito isso, tendo certeza de que ele está bem lavado, bem sequinho, eu vou fazer a minha aplicação de primer e de adesivo nesse conduto. A aplicação do sistema adesivo no remanescente dental, gente, geralmente tem uns microrush em forma de pincelzinho. Eles são mais compridinhos. Eles não são aquela bolinha, eles são melhores para intracanais. E aí depois eu faço a minha polimerização, fotopolimerização. E agora preparando o pino. Eu vou limpar esse pino primeiro, desinfectar ele com álcool 70. Depois eu vou condicionar esse pino com ácido fosfórico por 30 segundos. Então, eu limpo primeiro esse pino com álcool e depois eu passo o ácido fosfórico por 30 segundos. Olha aqui, ó, segurando ele com a pinça, tipo Miller. Lavo, 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 seco, seco, seco. Não quero que fique nada de restinho de ácido nele. Lavo bem e seco bem. Feito isso, eu vou aplicar no meu pino o silano. Quem é o silano? O silano é um agente de união que promove, que aumenta a adesividade da parte orgânica do pino com a parte inorgânica do meu cimento.
ele vai promover uma adesividade, vai me dar uma segurança maior para isso. Eu aguardo 1 minuto, não precisa polimerizar. Depois eu faço o meu sistema adesivo e assim eu polimerizo. Só que antes de polimerizar, eu vou jogar suaves jatos de ar para tirar o excesso do sistema adesivo. Tá joia? E aí, gente, temos esse cimento dual. O que é cimento de cura dual? É um cimento que sofre os 2 tipos de presa. Ele sofre a presa química e a presa ativada por luz. É um cimento muito bom nesses casos porque eu estou colocando ele dentro de um conduto, que a luz pode não conseguir atingir ele por completo, na sua profundidade. Então, se eu tenho um cimento dual, eu sei que ele também vai ter presa química, então isso me dá uma segurança maior. Ele pode vir assim, ó, separado, você que vai manipular, ou ele vem na seringa assim que quando ele tem uma adaptação, quando você aperta, os dois já saem na ponta misturados. Joia? E como que eu vou inserir esse cimento lá dentro? Alguns cimentos, algumas marcas me mandam uma seringa própria, fininha, para poder entrar lá no interior do meu conduto e eu colocar. Se eu não tiver essa marca que vem, não tem problema. Eu vou usar aquela broca tipo lentulo que vocês têm lá da Endo. E vou inserir esse cimento lá dentro do meu conduto usando essa broca lentulo. Feito isso, eu insiro o meu pino. E aí eu faço a polimerização final. Tá joia? Olha, sem contaminação de água. Tudo que é resinoso não combina com água. Aqui o tempo todo, ó, com isolamento absoluto, ó. Usou aquele grampo retrator. Vamos ver um casinho aqui? Olha só que fratura triste. Perdeu mais de 50% da coroa. Não tem jeito. Tem que planejar um retentor. Nada melhor do que um retentor estético, né? Então vamos usar um pino de fibra de vidro nesse elemento aqui, 21. Olha só, isolamento direitinho. Confere as medidas, com certeza que ele radiografou. Fazendo o preparo do pino, condicionamento ácido, silano, adesivo, e aí fotopolimerizou. Aqui fazendo o preparo do conduto, ataque-aço, lavou, ó, secando com os cones absorventes. Fazendo o sistema adesivo da sua preferência e fotopolimerizando. Levando o cimento dual com uma broca tipo lentulo. Adapta o pino. Ah, gente, essa foto aqui é boa para lembrar uma coisa para vocês, que eu esqueci de falar. A gente corta o pino só depois que cimenta, tá? Porque fica mais fácil para a gente esse conduzir, esse tirar, colocar, precisar provar, se precisar repetir radiografia para ver, não desceu o tanto que eu queria. Eu vi que ainda tem parede suja em volta de guta. Se você já corta logo no início, fica mais difícil o manuseio. Então, a última coisa que a gente vai fazer aqui é cortar. Colocou, posicionou correto, fotopolimerizou. E agora, dá para vocês verem que ele começou a ser cortado? Agora que eu vou cortar ele. Só depois de cimentado. Olha aqui, quase rompido. Aqui, cortou. Vou fazer ataque-aço todo de novo, agora no remanescente dental, no que ficou de pino aqui para me ajudar na retenção, para aumentar na minha retenção. E aí vai o passo a passo, ó, e vai reconstruindo ele. Olha que beleza. O antes e o depois. Isso aqui pode ser só um núcleo de preenchimento que você fez para depois desgastar e colocar uma coroa, uma faceta indireta, uma coroa indireta, uma porcelana, seja o que for, pode.
Mas o paciente já não pode ir para casa assim? Não dá tempo dele se programar para essa próxima etapa, que é mais cara, que tem de laboratório? Perfeito, com resina. Outra fratura, ó. Isso aqui é só uma observação, ó. Isso aqui é um pino de fibra de vidro cônico. Tem tamanho 1, 2 ou 3. Geralmente ele já vem, o kit já vem seguido com a broca específica para o formato dele. Tá bom? A broca vai ser cônica, como o pino é cônico. Hoje, gente, os preparos, eles com a magnificação, com o uso de microscopia eletrônica, com o uso das lupas, o que acontece? A magnificação trouxe condutos cada vez mais finos para a gente. O ideal é que o seu endodontista já mande para você esse conduto desobstruído. Isso te ajuda muito no trabalho. Você fala para ele que ele já pode mandar para você os 2/3 desobstruído. Então, hoje, geralmente, os condutos, eles vêm bem já estreitinhos, mas quando vem mais largos, nós vamos aprender a fazer a anatomização dele, personalizar ele. Aqui tá desobstruindo, ó, mostrando a foto lá dentro, você vê que tá limpinho, limpinho o conduto. Aí, condicionamento ácido. Lavou abundantemente, ó, com seringa descartável, agulha bem fininha. Isso aqui que eu falei para vocês, o ideal é lavar com isso, que você lava lá dentro. Você tem certeza que não ficou nada de gel, nada de ácido fosfórico. Você vem seca com papel absorvente. Olha, secando bem direitinho. Esse aqui tá preparando o pino, preparando o conduto, levando cimento com broca lentulo. Olha aí o antes e o depois. Magnífico, né? Vamos ver mais um caso. Esse caso também do professor Girelli, muito bem executado. Olha, um isolamento absoluto muito bem feito, com as amarrilhas, para ter certeza que não vai ter contaminação. Isso aqui medindo o pino, se desceu bem, tá tudo ok. E a vantagem dele ter bário dentro é que você radiografa e você confirma que ele desceu a medida certinha que você queria. Fazendo o preparo do conduto, aqui já cimentando. E aí agora reconstruindo ele com resina. Olha que beleza. Olha só. Aí agora vamos falar de quando o pino selecionado, ele, mesmo você às vezes pegando o pino de numeração em que o diâmetro dele é o maior, mas mesmo assim ele vai favorecer uma linha espessa de cimentação. E você sabe que isso não é ideal. Isso atrapalha na sua retenção. Eu não quero que essa linha seja espessa. Então, eu vou optar pela técnica de reembasamento desse pino com resina composta para eu promover o quê? Um embricamento mecânico perfeito. Então, eu fiz um retentor individualizado. Eu fiz um retentor específico. Eu não peguei aquele que veio do fabricante da caixinha e que ficou bacaninha, eu pude cimentar direto. Não, eu tive que individualizar ele. Eu tive que preparar ele para que eu possuísse, para que eu tivesse como ganho de retenção e imbricamento mecânico melhor, mais perfeito, mais adequado, tá bom? Então, eu não quero nunca linha de cimentação espessa, ok, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. Se o pino está entrando folgado, se ele não está entrando justaposto, eu vou reembasar esse pino. Se eu já cheguei na numeração que eu não tenho mais opções do fabricante. Tá? Porque às vezes não é trocar. Eu estou usando um pino de uma espessura, eu vou aumentar o diâmetro. Mas às vezes eu já cheguei na espessura máxima e esse imbricamento não ficou legal, então eu vou reembasar. Como que eu faço isso? Então nós vamos mostrar através desses slides em que dentes estão fracionados, para ficar mais fácil para vocês verem. Tudo parte sempre da desobstrução e da limpeza do conduto. Feito isso, eu conferi o meu pino e eu vi que ele está largo, não ficou ideal. Então, eu vou partir para planejar
um reembasamento. Eu quero que ele fique mais justaposto. Eu não quero que nessa parte aqui de cima, ó, aqui embaixo até que ele ficou um pouquinho, mas aqui tá muito largo, então eu não quero. Então eu vou preparar o pino normal, igual você faria lá, tá bom? Então, após a sequência do tratamento do pino, eu vou isolar o dente com gel hidrossolúvel. Gente, isso aqui é muito importante. Se eu não isolar o dente e eu levar esse pino com resina lá dentro, eu fotopolimerizar, ele vai grudar lá dentro. Então, depois que eu preparei o meu pino, fiz ataque ácido, fiz sistema adesivo, na hora que eu for começar a fazer ele, preparar ele para reembasar, eu vou levar um gel hidrossolúvel, seja numa lima envolta num algodãozinho, eu vou levar esse gel isolante lá dentro, ou com auxílio de microbrush fino, para eu poder isolar esse dente para não grudar, tá bom? Eu não tô cimentando ele ainda, tem que ficar claro isso. Não tem a reanatomização junto com a cimentação, não. Eu tô preparando ele para que ele fique justaposto. Então, não podemos esquecer de isolar esse dente. Não vou usar vaselina. Ela é muito espessa, ela não é ideal. É aquele KY mesmo que eu vou usar aqui, um gel hidrossolúvel. Eu vou limpar as minhas luvas com álcool, porque agora não vai ter jeito, eu vou ter que pegar nesse pino. Para eu reanatomizar ele, eu vou ter que assentar essa resina sobre ele. Então, eu vou limpar bem. Acabei de tirar a luvinha da caixa, tá limpinha. Eu vou trocar de luva, não tem problema. Você ter trocado, ótimo, ideal. Até aqui você fez isso tudo com uma luva, agora você decidiu trocar, porque você vai pegar no pino. Mas você vai mesmo assim passar um álcool para evitar pozinho, qualquer coisa que vai interferir, tá? Eu vou escolher uma resina de cor opaca. Vou fazer uma bolinha e vou aderir essa bolinha ao pino, que já foi aqui previamente tratado, tá? Eu tô contando que eu já fiz todos os passos de tratamento do pino que vocês já aprenderam lá atrás. Feito isso, eu vou inserir esse conjunto resina e pino dentro do meu conduto radicular que já está isolado com o gel hidrossolúvel. Beleza? Então, é isso aqui que eu faço, ó, com a mão. Faço uma bolinha de resina opaca, coloco na ponta do pino e vou... Aí, gente, desculpa. E vou acomodando ela no corpo do pino. E aí, feito isso, eu levo esse conjunto lá dentro do pino. Quando eu levei esse conjunto lá dentro do pino, provavelmente vai aparecer um excesso, vai transbordar, vai extravasar algum excesso. Eu vou remover esse excesso e vou acomodar a resina também, fazendo o formato do meu núcleo de preenchimento. Eu já vou desenhando o meu núcleo de preenchimento na parte da coroa. E aí sim, depois que eu remover esse excesso que extravasou e que eu acomodei fazendo um formato de núcleo de preenchimento na parte da coroa, aí eu vou realizar uma fotopolimerização de mais ou menos 15 segundos. Feito essa polimerização de 15 segundos, eu vou remover esse conjunto resina-pino. E aí sim, com ele na minha mão, eu vou realizar mais uma polimerização de mais ou menos 1 minuto, fora do conduto radicular. Por que eu faço esses dois pontos aqui, gente, separados? Porque esse primeiro ponto é para eu ter certeza de que ele aderiu um pouco no formato que eu quero ali dentro. Para que eu não puxe ele e saia puxando aquela resina, ficando metade lá dentro e metade no pino. Então, eu faço uma pré-polimerização. E aqui fora eu complemento com 1 minuto de polimerização, de fotoativação, para eu ter certeza de que ele ficou polimerizado por completo. Que não ficou nenhuma lá no fundo sem polimerizar. Tá joia? Feito isso aqui, eu vou inserir de novo, eu vou reinserir esse pino dentro do meu conduto e vou verificar se ele adaptou certo. Se eu tenho dúvida se ele desceu direitinho, eu vou radiografar. Não tem problema, levo lá meu paciente, tiro a radiografia e confiro se tá tudo certo. Então, é isso aqui, ó. Inserir o conjunto, pino
Cimento. Tem excesso, extravasou, vem com a minha espátula, ó. Anatomizo direitinho, já aproveito e faço aqui a parte do meu núcleo de preenchimento. Acerto com a minha espátula, não vou polimerizar nada, aquela bagunça de extravasando aqui não. Todo bonitinho. E aí eu faço aquela polimerização de mais ou menos 15 segundos. Feito isso, eu removo esse pino daqui de dentro, junto com a resina, e polimerizo mais 1 minuto. Coloco de novo, reinsiro e vejo se ele entrou bem adaptado, se não teve nenhuma dificuldade para inserir. Se eu tenho dúvida se ele desceu o tanto que é o ideal para ficar justaposto aqui na agulha, eu tiro uma radiografia. Então, após clinicamente comprovada a perfeita adaptação do pino, como que tem que ser essa perfeita adaptação? Ele aderido tanto às paredes do canal e ele desceu até o comprimento desobturado. Eu não posso ter um espaço aqui e nem entre as paredes do conduto, porque eu estou reanatomizando ele para isso. Se eu tiver dúvida, é o que eu falei para vocês, eu realizo uma radiografia de confirmação. Feito isso, eu comprovei que está tudo ok, tudo beleza, então eu vou lavar o meu pino para remover o gel, porque eu entrei com ele lá de novo para conferir, ele sujou com aquele gel. E eu vou aplicar ácido fosfórico para eu ter certeza de que eu tive uma limpeza completa desse pino. E a mesma coisa eu vou fazer com o meu conduto. Eu vou lavar ela com seringas de irrigação e com água destilada, estéril. Eu não quero contaminação nesse conduto. Lavar bem, para eu ter certeza de que eu tirei todo o gel hidrossolúvel que estava lá dentro. Tá bom? Então, o pino eu vou lavar e passar também ácido fosfórico nele. Gente, para finalizar, quero ler para vocês isso aqui. Ó. É notável a diminuição expressiva do uso de pinos fundidos mecânicos. Cada vez menos eles estão sendo usados. Que vem ocorrendo devido ao que os estudos clínicos estão nos mostrando, estão apontando para um maior índice de sucesso nos pinos pré-fabricados e também estudos laboratoriais que demonstraram que a resistência à fratura dos dentes restaurados com auxílio de núcleo fundido é menor do que a resistência à fratura de dentes com pré-fabricados. Que é o que eu falei com vocês, por causa dele ser mais maleável, né? Então, hoje, praticamente não está se usando mais o metálico fundido. A gente está usando mais o fibra de vidro. Ele nos mostra que podemos usá-lo com segurança. Eu quero terminar com essa frase que Schimmelburg falou no livro dele em 1991. Ou seja, tem muito tempo isso. Isso é uma verdade que a gente tem que levar isso para os nossos consultórios, para o nosso dia a dia. A terapia endodôntica, ou seja, o tratamento do canal, ela não deve ser considerada a fase final do tratamento, mas sim a primeira fase de um tratamento global. Somente após o dente ter sido restaurado funcional e esteticamente na boca do meu paciente, que eu posso considerar o tratamento endodôntico considerado encerrado. Por quê? Isso aí, gente, é importante a gente saber, porque às vezes um dos maiores falhas no tratamento endodôntico é porque não teve a sequência no tempo certo. Então, para evitar que eu tenha insucesso, essa restauração definitiva num dente tratado canal, ela tem que ser feita o mais rápido possível. Então, se nele está planejado um pino, o mais rápido possível eu tenho que planejar. E quando eu falo mais rápido possível, gente, é 15 dias, no máximo. O ideal é daí já 2, 3 dias, uma semana, você já está começando a fazer isso. Mas, no máximo 15 dias. Foi comprovado, gente, com pesquisas, que essa demora leva a falhas ou então quando você faz essa coroa de forma incorreta. Com microfiltrações, faz com que se o dente tem uma lesão, ela continua persistindo, ela não acabe, mesmo o canal tendo sido bem obturado, ou que surge uma lesão quando não tinha porque fez uma restauração com falha. Então, essa restauração
tem que ser feito o mais rápido possível e ser feita também com qualidade. Tá joia? Ah, isso aqui eu quero falar para vocês só como opções do mercado de trabalho, tá bom? Do mesmo jeito que a gente tem o sistema adesivo autoadesivo, a gente também tem cimentação autoadesiva. A cimentação autoadesiva, ela tem um protocolo mais simples e ela tem uma vantagem, ela dispensa o condicionamento ácido no conduto. Então isso é bom, por quê? Porque eu tenho um protocolo mais simples e eu tenho uma segurança em não deixar ácido dentro do meu conduto e nem deixar ele úmido, ele molhado. Então hoje, gente, muito também vocês vão ouvir falar que está muito indicado fazer a cimentação. Pode usar o dual, gente? Pode. Não estou falando isso não, tá, meus amores? Eu quero que vocês entendam o seguinte, hoje, para nossa segurança, está sendo melhor usar o cimento autoadesivo. Claro que ele tem um custo maior, mas ele me dá uma segurança maior de trabalho, porque ele tem um protocolo mais simples. Então, ele me dá uma segurança de, às vezes, não deixar ácido lá dentro e nem o conduto seco de forma errada, mal seco, molhado. Tá bom? Ele tem essa vantagem. Agora, independente. Isso aqui que eu quero que fique gravado na cabeça de vocês. Em tudo na odontologia. Aqui a gente está falando de fibra de vidro, trabalhar dentro de conduto, trabalhar no lugar escuro que você não está enxergando direito, é horrível. Claro que hoje a gente tem magnificação, que a gente consegue visualizar, mas às vezes não é todo consultório que vai ter esse acesso, né? Porque é um custo mais alto, trabalhar com magnificação. Mas o que eu quero deixar como dica final aqui para vocês é que não adianta eu ter o melhor sistema adesivo, o melhor sistema de cimento, as melhores marcas, se eu não obedeço o protocolo. Protocolo não foi feito para ser burlado, não foi feito para queimar uma etapa porque eu estou com pressa. Se eu estou com pressa hoje, gente, remarque o paciente. Faz outro dia, entendeu? Porque senão vai ter falha. Não adianta eu ter bons sistemas, tanto de adesivo quanto de cimento, aqui no caso eu estou falando específico por fibra de vidro, mas reforço que isso é para tudo na odontologia se eu não obedecer o protocolo. Se eu não obedecer o protocolo lá na frente, vai me dar dor de cabeça. Esse paciente vai voltar. Isso vai ter um custo para mim, isso vai ter um descrédito por parte do paciente. Então vamos ser rigorosos nisso. Tá bom? Vamos ser caprichosos. Vamos fazer tudo com excelência. Para que a gente possa sair do consultório, fechar aqui o consultório tranquilo. Se o telefone tocar, só se for uma emergência. Um paciente está com dor, não é porque você fez uma coisa com pressa de qualquer jeito e deu falha lá na frente. Aqui está a bibliografia que a gente usou. É por isso que eu mandei esses artigos, porque a gente não está na faculdade, né? Tendo acesso à nossa biblioteca, ao nosso acervo lá, porque temos lá o livro do Baratieri, que tem capítulos sobre pinos de fibra de vidro. Essa mensagem aqui, gente, eu quero deixar para vocês, porque hoje é o nosso último encontro teórico, né, do semestre. Nós vamos ter os encontros de laboratório ainda, mas talvez eu não vou ter oportunidade de projetar nenhuma imagem para vocês. Então, eu já quero aproveitar e já falar isso, porque a partir de agora, a caminhada de vocês pode ser um pouco mais longe de mim, porque eu posso não estar com vocês nos outros períodos, porque eu fico mais no terceiro e quarto, apesar que às vezes ocorre vocês me encontrarem lá no sétimo, no oitavo na clínica, pelo fato que eu sou especialista em prótese também. Mas eu já quero deixar essa mensagem em forma de carinho a vocês, que é esse versículo que está na Bíblia, lá em Provérbios 23, os versículos de 15 a 18. Ele fala assim, ai, eu fico até emocionada, porque eu fico morrendo de saudade de vocês depois, vocês não imaginam. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhosa quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos ímpios. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Esse é o desejo meu para vocês. Que a maior sabedoria que vocês busquem é andar
obedecer e estar na presença de Deus todos os dias. Porque assim eu tenho certeza que Ele vai garantir para vocês um futuro brilhante, como vocês merecem e como vocês estão buscando. Tá bom? Que Ele seja sempre a prioridade na vida de vocês, da família de vocês, que Ele os guarde, os abençoe, que prepare um futuro profissional maravilhoso para vocês e saibam que pode sempre contar comigo. Talvez vocês não vão encontrar comigo na teoria, mas vocês vão saber onde me achar, principalmente no laboratório. Eu estou sempre às ordens para o que vocês precisarem, tá bom? Então agora vamos nos preparar para a prova, estudar, terminar a PS quem não terminou e a gente vai se falando. Qualquer coisa você sabe onde me encontrar, tá? Pode mandar um zap, mandar um e-mail, que eu estou às ordens. Um beijo, cheio de saudade. Deus abençoe sempre vocês.